Hello, guys! Tudo bem, sétimo ano? Bom, queria dar as boas-vindas, welcome back, boas-vindas de retorno das férias e informá-los que essas primeiras aulas nossas serão uma validação do primeiro semestre. O que será isso? Nós vamos relembrar, vamos recordar, fazer um resumo sobre os capítulos que nós já aprendemos, né? Do capítulo 1 ao capítulo 5. Bom, esse nosso primeiro vídeo vai ser com relação ao capítulo 1 e ao capítulo 2, tá? Então, no capítulo 1 nós falamos sobre appearance, que é sobre aparência, e no capítulo 2 o tema foi What are you doing? Tá? Então vamos lá, no primeiro momento vocês tiveram esse texto falando sobre as 10 coisas mais, 10 coisas loucas que você nunca soube sobre Walt Disney World. Vocês leram sobre isso, responderam as questões que estão aqui na apostila e, mediante esses exercícios iniciais, nós temos a parte gramatical. Qual seria a parte gramatical que nós começamos? Falamos sobre o verbo to be, o verbo to be, né? Que significa o ser estar em português, né? E que além desses dois significados, esse verbo é muito usado no sentido de ficar, de tornar-se. Então, nós temos alguns significados com relação ao verbo to be, ok? Agora, usa-se o verbo to be para identificar e descrever pessoas e objetos. Por exemplo, is she your sister? Ela é sua irmã. I am Italian. Eu sou italiano. Tá? Então, a gente descreveu uma pessoa, a pessoa se descreveu dizendo que era italiana e perguntamos se era a irmã de alguém. Bom, nas expressões de tempo, idade e lugar, nós podemos utilizar o verbo to be também. Por exemplo, aqui, it is sunny today. Hoje o dia está ensolarado. Vamos observar aqui na nossa tabelinha, nós temos affirmative form, interrogative form and negative form. Como todos os verbos, nós temos em suas conjugações as formas afirmativa, interrogativa e negativa. Bom, vamos ver aqui dois exemplos de cada. I am hungry. You are hungry. Tá? Então, eu estou com fome, você está com fome. Na interrogative form, temos aqui, is he hungry? Is she hungry? Is it hungry? Tá? Porque o it aqui pode ser um animal, pode ser um cão, pode ser um gato. E na negativa, we are not hungry. You are not hungry. They are not hungry. Então, aqui, observem que nós colocamos o verbo to be começando a frase e o sujeito veio logo em seguida, tá? E aqui acrescentamos o not, que já vimos também que podemos utilizar a forma contrata do are not, do is not. Muito bem. Para relembrar aqui, falamos sobre adjetivos, sobre os adjectives. Temos tall, short, slim, fat, overweight, young, old, bald, haired, strong, weak, curly, straight hair, quando queremos falar do cabelo especificamente, beautiful and handsome. Lembrando que beautiful é para mulher, sexo feminino, e handsome é para sexo masculino, ok? Então, esses são os adjetivos das pessoas, referente a pessoas, referente à aparência, appearance, ok? Então, não se esqueça, diferentemente do português, os adjetivos em inglês não possuem gênero, isto é, utiliza-se o mesmo adjetivo tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, em português você fala que uma pessoa é alta ou alta, baixo ou baixa. Em inglês nada muda, tá? É invariável. Uma mulher vai ser tall e um homem também vai ser tall. E assim sucessivamente. Temos essa diferença do beautiful and handsome, ok? Bom, os adjetivos são usados em sua maioria antes dos substantivos que eles qualificam, tá? Por exemplo, a tall woman, uma mulher alta, a beautiful woman, a handsome man. Então, o adjetivo sempre vem antes, em sua maioria, dos substantivos, ok? Bom, exercitamos com relação a appearance, a descrever a imagem. E também aprendemos logo em seguida o seguinte:
Vamos lá. Aprendemos aqui com relação ao who, what, where and how old, tá? Quem, o que, onde e quantos anos. Bom, o who é utilizado para pessoas, né? Como já aprendemos. Who is he? He is Peter Pan enemy, tá? Então, quem é ele? Quando queremos saber sobre alguém, sobre uma pessoa. What's his name? Qual é o nome dele? Captain James B. Hook, tá? Então, qual é o nome dele? Where is he from? He's from Neverland. Então, de onde ele é? Né? Where is he from? É, de onde ele é? Se você quiser perguntar de onde que a pessoa é, where are you from? De onde você é? I'm from Brazil, I'm from USA, tá? E você menciona o país. How old is he? He's 45 years old. Então, quando você quer saber sobre a idade de alguém, você utiliza o how old, tá? Uma observação, nas expressões que se referem a idades, o verbo to be equivale ao verbo ter em português. A gente não utiliza o verbo ter quando a gente fala, como em português, eu tenho tantos anos. Não, a gente usa o verbo to be, tá? Então, a gente usa is or are, ok? Bom, vamos seguir aqui. Relembrando o capítulo 1, chapter 1. Tips. Who, ele é usado para perguntar sobre uma pessoa. What, o que, qual, usado para perguntar o nome, a profissão. What não denota escolha, podendo ser uma pergunta de sentido amplo, tá? Where é usado para perguntar sobre lugares. E o how old, quantos anos, usado para perguntar a idade, como nós falamos. Ok. Agora, vamos relembrar o uso dos possessive adjectives. O que eles são? Os adjetivos possessivos. São aqueles adjetivos que modificam os substantivos indicando posse ou propriedade. Eles devem ser usados junto dos substantivos sem artigo. Então, temos aqui os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, you, they. E temos aqui ao lado os correspondentes a pronomes, os adjetivos possessivos. My, your, his, her, its, our, your, their. Então, o meu, o seu, o dele, o dela. O dele ou dela, quando é para coisa, o animal. Our, o nosso, your, seus e their, deles, tá? São as formas do plural. Muito bem. Vamos aqui para o uso do there is and there are. O there is and there are, eles equivalem ao verbo haver, existir do português, né? Que nós não falamos há uma caneta em cima da mesa. Nós a gente fala que tem, né? A gente usa esse tem, que é o sentido do haver, do existir, ok? Bom, enquanto que em português o verbo haver é invariável, a gente não fala houveram três houveram três problemas. A gente não usa, está errado, ele é invariável. Em inglês, ele concorda com o substantivo. Então, temos aqui a forma no singular and plural. Affirmative, interrogative, and negative form. There is a bed in the bedroom. There are beds in the bedroom, plural. Is there a bed in the bedroom? Are there beds in the bedroom? There is not a bed in the bedroom. There are not beds in the bedroom. Então, observe, eu estou mencionando bed, e aqui virá beds no plural. O there is and there are, aqui o there are, ele vai ser flexionado por conta do plural, tá? Então, ele não fica there is, fica there are. E as formas interrogativas, né? A gente colocou o verbo to be para frente e o there vem logo em seguida. E na negativa, o not vem depois do verbo to be. Para relembrar, os cardinal numbers, tá? No sexto ano, nós aprendemos sobre o uso dos cardinal numbers. E agora nós vamos estender um pouquinho mais os números, né? Como aprendemos em português, vários números, em inglês não seria diferente. Então, temos aqui from 1 to 100, né? De 1 até 100. Lembrando que depois do 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, exatamente como tem aqui no 20. E vem o 100. E aí aqui vem 101,
150, 200, 300, 1000, que é o 1000, 1155, 100,000 and 1 million, tá? Então, já estendemos um pouco os números cardinais em inglês, ok? Vamos seguir. Fizemos atividades, exercícios, para a gente treinar bastante os números. E aí, depois aqui no capítulo number 2, logo depois do texto, da interpretação e etc., nós viemos aqui aprender no Grammar Focus o Present Progressive Tense. Bom, o que seria esse Present Progressive Tense? Ele deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso, está em andamento, acontecendo uma ação, podendo estar acontecendo no momento da fala ou ações que acabaram de acontecer. Bom, temos, claro, as formas afirmativas, interrogativas e negativas, como vocês podem ver aqui no quadro. Então, I am playing, you are playing, is he playing, he is playing, tá? Afirmativo. No negativo, is she playing, is it playing, we are not playing, you are not playing, they are not playing. Então, como que é a formação, qual é a estrutura do Present Progressive Tense? A gente tem o sujeito, temos o verbo no presente, o verbo to be, e temos o verbo acrescentando o ing no final. Na interrogativa, o verbo to be vem na frente, e na negativa, o not vem depois do are, ou então a forma contrata do are not ou do is not. E o verbo vem sempre no ing, tá? É como se fosse o nosso cantando, bebendo, partindo, ok? Temos a regrinha também que quando o verbo for terminado em e, a gente retira o e e acrescenta o ing, tá? Por exemplo, o verbo to write. She is writing a letter to his teacher. Então, ela está escrevendo uma carta para o seu professor. Então, tiramos a letra e colocamos o ing. Bom, vamos lá. Vamos verificar os verbos de ações que temos aqui nessa nossa tabela. Temos o verbo to play, sing, jump, read, walk, swim, run, dance, make, cut, drive, write, call and watch. Esses são os action verbs, alguns dos action verbs, tá? Que nós temos, com as suas respectivas traduções. Bom, treinamos bastante sobre o uso do present progressive, ou podemos falar, vocês podem ver em alguns livros como present continuous, que dá essa ideia de continuação. Bom, vamos para o question tag. O que seria o question tag? Ou as question tags, ou tag questions. Quando nós, em português, falamos algo e queremos reforçar o que estamos falando. Você vai à praia amanhã? Não vai? Então, isso em inglês é chamado question tag, tá? Então, em inglês, o que acontece? Quando nós temos uma oração afirmativa ou positiva, após a vírgula, essa oração vai vir negativa. Então, por exemplo, Felipe is working in a company. Isn't he? Então, usamos o is e aqui usamos o isn't, tá? Na oração negativa, aqui embaixo, Lucas and his brother aren't studying. Are they? Então, temos aqui o aren't, a negativa, logo em seguida virá a oração positiva are, tá? Então, é sempre assim, positivo, negativo, negativo, positivo. No caso, essas question tags são com o verbo to be. Temos, claro, com todos os outros verbos em inglês que vocês vão aprender mais para frente. Bom, vamos seguindo. Vamos seguindo aqui. Temos também... não temos, não. Aqui já vem o capítulo 3. Nós já fizemos esses exercícios todos aqui com relação a esses assuntos no capítulo 2. No nosso próximo vídeo, nós vamos revisar o próximo capítulo, capítulo 3, ok? Essa foi apenas uma pequena revisão para que vocês possam fazer a avaliação, ok? E relembrar tudo que foi aprendido. So, guys, see you next video and bye-bye, ok?